Bom dia e boa tarde a todos. Meu nome é Naru Ishiki e nos últimos anos eu liderei a equipe de Estratégia e Futuros das Nações Unidas, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Nesses últimos anos eu fui responsável pela elaboração dos planos estratégicos da organização. E hoje vamos falar sobre como usar o pensamento de futuros e para construir estratégias que sejam resilientes, estratégias que sobrevivam ao inesperado. A pergunta central dessa apresentação é: como planejar num mundo onde o inesperado virou regra e não mais exceção? Bom, mas eu começo com a definição de Andy Hines sobre o que é prospectiva e por que prospectiva. Prospectiva, na verdade, é o estudo sistemático da mudança, que tem como objetivo informar tomadores de decisões para que eles possam tomar melhores decisões hoje e ajudar com que movamos para os futuros que queremos e possamos evitar aqueles futuros que não desejamos. E hoje isso é mais importante do que nunca, por três razões principais. Primeiro, a complexidade. Os temas sobre os quais os tomadores de decisões têm que considerar, temas que afetam todos, independente dos países em que estejam ou da organização onde trabalha, temas como as mudanças climáticas, como a tecnologia, os avanços tecnológicos ou a geopolítica, eles são interconectados. Então, eles não se resolvem isoladamente, por isso é preciso uma compreensão dessas tendências e como elas afetam umas às outras, mas também como ela pode afetar a sua organização no futuro. Segunda razão é a velocidade da mudança. O ritmo da mudança muitas vezes supera a capacidade das organizações de se adaptar ou adaptar as suas estratégias. Por isso é importante usar futuros, a perspectiva estratégica para poder saber como navegar a velocidade das mudanças do mundo. E o terceiro é a incerteza, ou seja, não existe um único futuro. Existem potenciais, vários, múltiplos futuros possíveis, e não sabemos quais deles vai se realizar. Por isso, a perspectiva estratégica se torna muito importante. E a perspectiva estratégia, como eu disse, não é sobre previsão, não é sobre prever o futuro, é como se preparar para vários futuros. E aqui na nossa discussão de hoje, nós vamos ver vários conceitos sobre os quais eu vou falar, sejam eles ligados aos sinais, que são os indícios fracos de mudança, que podem virar grandes tendências. Próprias tendências são padrões e de mudanças já observáveis, já mensuráveis. Nós vamos falar também um pouco sobre cenários, ou seja, que são histórias plausíveis sobre o futuro e de como o futuro pode se desenrolar, e também o escaneamento de horizontes, que são uma busca sistemática por sinais de mudanças e de múltiplas fontes que nos fazem entender mudanças. Mas o mais importante aqui, para entender sobre perspectiva estratégica, é que, na verdade, se trata desse conjunto de práticas que ajuda organizações como a minha e as suas a detectar mudanças cedo, a imaginar vários futuros possíveis e a testar as nossas estratégias e para ajudar a tomadores de decisões tomarem decisões de uma forma mais informada hoje. Mas antes de entrar no como fizemos isso, deixa eu lhe dar um pouco mais do contexto de onde aplicamos isso na prática. Bom, o PNUD, para aqueles que não sabem, é a Agência de Desenvolvimento das Nações Unidas. Nós estamos presentes em 170 países e a nossa missão central é ajudar aos países em desenvolvimento a aumentarem o seu desenvolvimento humano sem adicionar pressões sobre o planeta. O nosso novo plano estratégico, que começou esse ano, em 2026, ele tem como objetivo principal isso: acompanhar os países em direção ao desenvolvimento humano sustentável, e fazemos isso através de quatro objetivos estratégicos: a prosperidade para todos, ajudar aos países a governarem de uma forma mais eficaz, a tentar se tornarem mais eficientes ou resilientes à crise e a promoverem um planeta sustentável. Para que isso aconteça, nós temos três aceleradores transversais
que são fundamentais para o alcance desses 4 objetivos. Eles se tratam da transformação digital e a inteligência artificial, a igualdade de gênero e o financiamento sustentável. Agora vamos ao processo. Como é que se faz a prospectiva, ou como é que fizemos a prospectiva estratégica na prática? A prospectiva no desenvolvimento do plano estratégico, pelo menos no nosso, ela seguiu 4 fases. Cada uma corresponde a um tipo de pergunta diferente. A primeira, que se trata de ouvir e observar, ela responde à pergunta: o que está mudando no mundo? O que está mudando em áreas que são relevantes ao objetivo da sua organização? No nosso caso, ao desenvolvimento. A segunda fase é quando você faz sentido da mudança. A pergunta é: essas mudanças que nós estamos vendo no horizonte, sejam elas ligadas a mudanças climáticas, aos avanços tecnológicos, ou uma mudança específica no seu setor, dependendo de qual setor a sua organização trabalhe. O objetivo aqui é entender o que isso significa para a minha organização. Como é que essas mudanças podem afetar o meu trabalho, os meus objetivos. A terceira fase é a fase de imaginação e consideração de vários futuros múltiplos. Nessa fase, nós usamos todos aqueles vetores de mudança, o que nós identificamos como os fatores que movem, que impactam as organizações, o ambiente em que as organizações atuam, e nós imaginamos potenciais cenários futuros, diferentes formas em que essas tendências podem se manifestar e relacionar umas com as outras, e quais são esses futuros possíveis. E aí nós fazemos a pergunta, ou tentamos responder a pergunta: e se isso acontecer? O que faríamos? E no final, a quarta fase já é uma fase de estratégia adaptativa, onde nós usamos esses cenários, onde nós usamos também os nossos objetivos estratégicos e fazemos a pergunta: bom, se esse futuro se manifestar, estamos preparados? Eu vou detalhar cada uma dessas fases com um exemplo prático do que fizemos. Primeiro é a observação, ouvir e observar. No nosso caso, como nós operamos em 170 países, para o PNUD foi fundamental essa fase, que significa não só a leitura ampla de estudos, de relatórios acadêmicos, de tendências, de notícias, do que funcionou, do que não funcionou, avaliações, mas o que fizemos também foram consultas amplas com os nossos parceiros, governos, sociedade civil, academia, setor privado, para entenderem quais eram as prioridades, como esses atores viam a mudança no contexto deles, como é que eles viam as suas necessidades para o desenvolvimento e qual o papel que eles viam para a nossa organização, no meu caso o PNUD, na ajuda e no acompanhamento deles nessa jornada em direção ao futuro sustentável. Com essa prática de observação, nós também aproveitamos para elaborar um que nós chamamos de um relatório de tendências, ou uma análise da conjuntura. E com isso aproveitamos para compartilhar com os nossos parceiros essa análise para podermos terem um entendimento comum se o que estamos observando é compartilhado e pode ser que o que estamos perdendo, o que nós não estamos vendo. Então, nessa fase, essas entrevistas, essas conversas e essa análise é fundamental para qualquer passo que siga na elaboração de um plano estratégico. E, embora cada organização deva e possa fazer isso da forma como melhor lhe servirem, há alguns princípios que são fundamentais, eu acho, para qualquer estratégia. Primeiro é essa primeira fase de você consultar amplamente, para que você não tenha uma opinião restrita do que está acontecendo no mundo. Depois, outro princípio é considerar fontes internas e externas, ou seja, não só o que os seus colegas, os atores principais da sua organização pensam, mas também outros atores fora do seu meio de trabalho. E para isso também fontes quantitativas e qualitativas são relevantes. Terceiro fator é você fazer perguntas abertas. O que é que está mudando?
que é que não estamos vendo? E o último conselho que eu daria, o último princípio que nós achamos útil é pensar além do horizonte imediato. A tendência nossa é começar pela resposta e pensar no imediato, porque é o contexto em que estamos vivendo. Então, olhar para 1, 2, 3 anos. E o que nós consideramos relevante no nosso trabalho é que, além do futuro imediato, você possa pensar nos próximos 10 ou 15 anos na sua análise prospectiva. Bom, a segunda fase agora, uma vez que já observamos, ouvimos, é entender todas essas mudanças, entender essas tendências, e aí é tentar fazer sentido de tudo isso e ver transformar esses sinais de mudança do futuro em padrões e que sejam úteis para a sua organização e que possa orientar melhor as decisões. Nós usamos uma estrutura em foresight, em prospectiva, que tem a sigla de STEEP-V, que, na verdade, é uma forma de você ser um pouco mais sistemático na forma de olhar o horizonte. Você olhar tendências tanto do ponto de vista social, tecnológicos, tendências econômicas, sinais e tendências ecológicos, políticos, que têm a ver com valores também, para que você não tenha um panorama único, mas possa ter um panorama completo, porque, na verdade, todas essas tendências podem afetar a sua organização. Aqui também, o que nós aprendemos e temos, na verdade, o privilégio e a vantagem hoje em dia foi do uso da inteligência artificial para fazer sentido. Quando você faz consultas com mais de 100 países, com mais de 600 conversas, quando você usa 1000 sinais de mudanças e você tem uma ampla fonte de dados, muitas vezes é muito difícil você analisar tudo isso com o melhor especialista de dados que você possa ter na sua equipe. Na nossa elaboração do plano estratégico, o uso da inteligência artificial foi fundamental para fazer sentido de tudo isso. Mas aqui é importante a mensagem de que a inteligência artificial, no nosso caso, ela ampliou a nossa capacidade de fazer sentido, não, obviamente, substituiu o julgamento, que é o julgamento nosso humano. Só a gente sabe como é que essas tendências podem afetar o nosso trabalho, como é que essas tendências podem se manifestar. Por isso, essa abordagem biônica de humanos e inteligência artificial é tão importante. A terceira fase, e essa não é uma fase obrigatória, e o uso de cenários depende de cada organização, depende do contexto. No nosso caso, nós achamos úteis para a nossa equipe fazer cenários para poder considerar vários futuros, e não só aquele que muitas pessoas consideram que seja o futuro mais provável ou plausível. Então, nós trabalhamos com equipes ao redor da organização, de vários lugares do mundo, para que tenhamos perspectivas bem diferentes e usamos esses vetores de mudança para poder construir narrativas possíveis do futuro. Então, o objetivo dos cenários, desses múltiplos futuros, é poder perguntar: bom, se esse cenário se manifestar, nós estaríamos preparados? Como isso afetaria os nossos objetivos estratégicos? Como é que isso afetaria o nosso trabalho? E por último, bom, antes disso, eu vou entrar no como construir cenários na prática. E há várias formas de fazer isso. Eu já mencionei um pouquinho, e só para dizer que existem múltiplas formas de fazer cenários, e muitas vezes as pessoas acham que cenários são muito complicados, e por isso não fazem. Mas há formas de fazerem cenários, há meios de fazer cenários rápidos, para que eles ajudem a você esticar um pouco a sua perspectiva, a sua imaginação do que é futuro. Então, o que é importante é sempre identificar quais são essas incertezas críticas que vão ser mais importantes na execução da sua estratégia. Depois, é tentar criar esses eixos de incerteza, ou o que pode ser mais, pode causar mais mudança, tanto na execução da estratégia, mas também na execução dos seus objetivos específicos. Há outras formas de construir cenários em que você usa arquétipos, ou seja, que são 4 tipos de futuros diferentes que dizem respeito a mudanças radicais ou a continuação, a continuidade. Isso também ajuda você a fazer cenários de uma forma mais simplificada. Depois de você construir quais são essas diferentes, digamos, eixos em que o futuro possa se manifestar, você constrói narrativas de como podem ser
manifestar esses futuros na prática para as áreas que são importantes para a sua organização. E como eu disse, depois de criadas essas narrativas, você imagina, bom, nesse futuro, o que aconteceria com os meus objetivos estratégicos? Será que ela conseguiríamos alcançá-los? Se não, o que teríamos que fazer de forma diferente, ou o que teríamos que mudar na nossa estratégia? O que eu sempre acho interessante nessas perguntas e nessa análise de cenários diferentes, no nosso caso, nós usamos 4 cenários distintos, feitos por arquétipos, foi que, quando pensamos qual seria a nossa resposta, qual seria a nossa abordagem para alcançar os nossos objetivos nesses cenários distintos, muitas vezes você vai ver que a resposta, existem respostas comuns, mesmo cenários sendo bastante diferentes, ou seja, há medidas que valem a pena tomar porque elas tornam a sua organização mais resiliente e mais preparada para vários cenários múltiplos. E, por fim, como você construir a fase final, você fazer essa estratégia adaptativa, ou seja, você testar, como eu disse, os objetivos a diferentes cenários, mas você também manter em mente de que as tendências, os sinais mudam o tempo todo. Seria muito fácil e muito bom se as mudanças acontecessem só quando a gente planeja. Por isso é importante ter em mente de que essas tendências é necessário que você continue observando, continue monitorando, para que você possa sempre adaptar a sua estratégia, a sua abordagem, num monitoramento contínuo. No PNUD, nós apresentamos aqui, eu apresento um conceito que nós desenvolvemos que se chama um Strategy Check-in, que na verdade é um teste, um stress test periódico da nossa estratégia, onde nós avaliamos se a estratégia é válida, ainda é válida, apesar das mudanças que vemos desde que ela foi elaborada, e também aproveitamos para testar a resiliência da nossa estratégia a potenciais disrupções. Então, na prática, como funciona? Nós identificamos essas disrupções, nós avaliamos como funcionaria a nossa estratégia, ou como funciona a nossa estratégia, essas mudanças, e vemos quais as ações que deveremos tomar, que podem ser adaptação, podem ser continuar da mesma forma, pode ser mudar certos aspectos da sua estratégia, ou seja, você pivotar, reforçar ou manter a atenção redobrada em determinadas áreas, ou podem ser que só em alguns casos você tenha que continuar observando como vão se desenvolver tais tendências ou como os sinais vão se manifestar para depois tomar decisões. Quanto fazer um strategy check-in? Bom, depende do contexto, depende da organização. No nosso caso, eu acho particularmente que é importante fazer no mínimo um ano, um exercício de reflexão, onde você olha para as tendências, onde você olha para os sinais novos e onde você considera potenciais fatores que vão interromper ou disrupt a sua estratégia, e para que você possa pensar e ver o que você pode adaptar, o que é necessário mudar ou reforçar. É claro que em ambientes onde a mudança é muito rápida, ambientes em crise, ambientes onde os contexto é bastante dinâmico, é possível também fazer isso muito mais frequentemente, a cada 6 meses, ou na frequência em que faça sentido para a sua organização. E é também interessante considerar quais são os gatilhos de disrupção. Pode ser que uma mudança de governo, uma mudança na política, que é muito relevante para o seu contexto, ou avanços tecnológicos que sejam disruptivos, ou seja, depende do seu contexto, dos seus objetivos, mas o importante é não considerar uma estratégia estática. Esses strategy check-ins, eles não substituem, na verdade, o planejamento, eles tornam a estratégia dinâmica, o que mantém uma estratégia viva. Então, se voltamos agora e pensar no ciclo total, o ciclo de planejamento estratégico que usamos no nosso caso, como você pode ver aqui, se trata de um processo contínuo e não de um exercício pontual. Você escaneia, entende o seu contexto, você observa o horizonte, você faz uma análise fazendo perguntas, entendendo quais são os padrões dessas tendências, você considera cenários múltiplos futuros,
você pergunta como é que esses futuros podem impactar a sua estratégia, e aí você define os seus objetivos e como chegar aos seus objetivos mais claramente. Você executa a estratégia, mas você garante com que sua estratégia se mantenha atual, fazendo check-ins periódicos para ver em que medida você tem que adaptar ou mudar a estratégia, tendo em vista o contexto. Como nós aprendemos durante os últimos 2 ciclos em que fizemos os nossos planos estratégicos? O que aprendemos? Bom, no nosso primeiro ciclo, nós fizemos uma perspectiva que teve como principal atores a nossa equipe de estratégia e futuros. Então, o conhecimento sobre estratégia e perspectiva era nosso, e nós fizemos análise, a nossa equipe, dos sinais, dos padrões, das tendências. Na época, isso há quase 10 anos, nós não tínhamos ferramentas de inteligência artificial que nos ajudavam a entender como essas tendências iam se manifestar, ou entender a enorme base de dados em que se usa para construir uma estratégia. E também, como eu disse, a prospectiva estratégica no passado, no nosso caso, era usado principalmente no desenho da estratégia, não tanto na execução. Nesse segundo ciclo, onde nós começamos e desenhamos o nosso plano estratégico para o ano de 2026, o que nós pudemos observar e se beneficiar foi de que, além da nossa equipe de estratégia e futuros, nós criamos ao longo desses anos mais de 600 profissionais ao redor da organização que ativamente escaneiam por sinais de mudança o mundo todo e o tempo todo. Então, nós temos uma base de dados que é recorrente, que é contínua e que nos ajuda a entender mudanças em tempo real. Como eu disse, agora nós temos o benefício da inteligência artificial, que nos ajudou a fazer análise de dados como jamais poderíamos ter feito antes em tempo recorde. E também nós aprendemos a pensar em cenários um pouco mais de longo prazo. Fizemos, sim, cenários rápidos para uma conjuntura política do mundo que está mudando muito rapidamente, sobretudo geopoliticamente, mas principalmente agora também fizemos esse cenário de 10 a 15 anos, que nos ajudou a ter uma perspectiva melhor sobre futuro. Nós fizemos workshops com vários atores, não só da organização, mas fora. E como eu disse, a estratégia prospectiva ela foi usada não só no desenho da estratégia, mas o nosso aprendizado é que ela é eficaz se ela é usada no ciclo contínuo da sua estratégia, ou seja, no desenho, na análise, na execução e na adaptação. Eu vou mostrar agora para vocês o nosso sistema de análise de sinais e de tendências. Como eu disse, a prospectiva estratégia ela é mais eficaz quanto mais pessoas envolvidas você tiver, porque não é um exercício só de uma unidade de estratégia e futuros, é um exercício e uma mentalidade, uma cultura organizacional. Por isso nós criamos esse sistema que é o nosso sistema de sinais, onde qualquer pessoa do PNUD, nós temos mais de 20 mil funcionários, quando eles observam um sinal que eles consideram crítico para o desenvolvimento, ou que pode ser crítico para o desenvolvimento no futuro, eles inserem um sinal como esse no nosso sistema. Então, para resumir, quais são as lições que eu deixaria para vocês com base na nossa experiência? Para que vocês que tenham interesse em usar a prospectiva estratégica no seu ambiente de trabalho ou mesmo na sua vida pessoal. Primeiro é não copiar, e sim adaptar. Cada organização, cada instituição tem o seu contexto, tem a sua cultura. Então, muitas vezes, o uso de prospectiva estratégica tem que ser usado da forma em que melhor faz sentido no seu ambiente organizacional. Não existe uma forma única de se fazer. O que eu relatei para vocês é a forma como nós fizemos e que nós achamos eficaz para a nossa organização. Mas o importante, o mais importante, eu acho, do Foresight é que é possível combinar vários métodos. Não existe um único método. Como dizem, Foresight é tanto ciência como arte. E para isso, essa flexibilidade no uso das ferramentas, ela é tão importante como o pensamento estratégico e de futuros em si mesmo.
Segundo, é usar a inteligência artificial com sabedoria, ou seja, a inteligência artificial é fantástica do ponto de vista de análise de dados, de uma quantidade de dados enorme, mas é claro que é preciso o julgamento humano, é preciso testar, checar, verificar, porque, é claro, a inteligência artificial comete erros e não tem a visão da estratégia, não tem a visão da organização que só você e os seus colegas têm. Segundo, o terceiro fator, a terceira lição é que os cenários eles testam, mas eles não preveem o futuro. Então, eles devem ser usados como instrumento de ampliar o seu visão, ampliar a sua visão, ampliar o possível. É você tentar imaginar o inimaginável às vezes e testar os seus objetivos estratégicos a partir desses cenários distintos, mas não usá-los como sim, é possível, é provável que isso vá acontecer. Quarto é ampliar as vozes. Quanto mais vocês consultarem fora da zona de conforto, melhor. As perspectivas diferentes, elas ampliam a nossa abertura do que vai ou que pode acontecer no mundo, e ela ajuda com que você evite essa visão única de um futuro único ou de uma perspectivas que corroboram aquilo que você já sabe. É importante sempre, por isso é difícil muitas vezes em contextos organizacionais, mas é sempre importante questionar se o que estamos vendo é aquilo mesmo ou as formas diferentes como um futuro possa se manifestar. E como eu disse, a prospectiva e estratégia, eu acho que é mais do que uma ferramenta, ela faz parte de uma cultura organizacional, uma mentalidade que nos ajuda a pensar de uma forma mais ampla, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais resiliente. Então, ela tem que permear os vários níveis organizacionais e não só ser contida por uma unidade única da sua organização. E por último, que eu acho muito importante, é como manter a sua estratégia viva, como ela se mantém relevante. Os strategy check-ins que nós introduzimos é uma forma, mas o que é importante é monitorar sempre o que está mudando, monitorar sempre esses sinais, mesmo que eles não tenham virado tendências ainda, como é que eles podem se manifestar, inclusive para que você possa atuar. Nós não fazemos prospectiva para entender só o futuro, mas para que possamos mudá-lo, para que possamos acompanhar e mudar essas tendências na direção do futuro que você deseja. Então, é super importante manter a estratégia viva para que os seus objetivos sejam atingidos. E por último, eu deixo vocês com uma frase que é isso que eu estava dizendo ao longo da nossa conversa, que perspectiva estratégica deve ser usada como uma capacidade dinâmica e uma cultura organizacional, e não apenas como um conjunto de ferramentas ou processos e unidades organizacionais. E com isso, eu deixo vocês e sugiro que aprendam, mas façam vocês mesmos, testem, experimentem, e desejo a todos um bom futuring, ou como dizemos, bom futuros no plural, porque nunca o futuro é um só. Obrigada.